Bom, além da prevalência do negociado sobre o legislado, um segundo foco da reforma é a criação de múltiplas formas de contratação. O legislador trabalhista trouxe agora as mais variadas formas de contratação. Nós tínhamos o contrato de trabalho, representativo do vínculo de emprego, como padrão usual de contratação da força de trabalho humana. Mas agora, o legislador trouxe figuras novas, como a figura do trabalhador autônomo exclusivo, que está previsto lá no artigo 442b da CLT, no qual se prevê que se pode contratar alguém como autônomo, com exclusividade ou sem. Aquela pessoa pode trabalhar de forma exclusiva a uma determinada pessoa jurídica, de forma exclusiva, com os requisitos da relação de emprego, mas ela poderia supostamente ser formalizada como autônomo, numa escolha em detrimento do vínculo de emprego. Me parece algo extremamente questionável, mas será tratado também de maneira específica pelo professor que irá examinar o artigo 442b. Esse é só um panorama. Realmente me parece haver aí uma situação que pode descambar para uma legitimação de fraude, o que não seria constitucionalmente aceitável. Mas temos outra figura também curiosa que foi trazida. É a figura do empregado hipersuficiente. O artigo 444, parágrafo único, prevê que aqueles empregados que sejam portadores de diploma de nível superior e que recebam o dobro do teto de benefícios da Previdência, equivalente hoje a R$ 11.062,62, essas pessoas podem pactuar individualmente com o empregador sobre todas as condições do contrato de trabalho previstas no artigo 611b, inclusive intervalo intrajornada, e que isso, negociado individualmente, vai se sobrepor às normas coletivas e até mesmo à lei. Então, o artigo 468, que estabelecia um piso vital mínimo, aquelas regras de observância obrigatória, como normas de saúde e segurança, intervalo intrajornada mínimo de 1 hora. Agora, nós temos a possibilidade de que para esses empregados, de nível superior e que recebam acima de R$ 11.000, agora chamado de hipersuficientes, para eles é possível pactuar individualmente praticamente tudo. Temos lá um amplo leque de pactuação e essa pactuação se sobrepõe às normas coletivas e até mesmo às leis. E aquela pirâmide flexível do direito do trabalho é derruída aqui nesse particular. É realmente algo também extremamente preocupante e que vai ser objeto de uma análise detida. Uma outra figura peculiar é a figura do contrato de trabalho intermitente. Esse contrato de trabalho intermitente é aquele em que o trabalho pode ser objeto de pausas, de horas, de dias e até mesmo de meses. E isso, na verdade, impede a assimilação, impede, melhor dizendo, a percepção de salário pelo empregado. O empregado pode ter, digamos aspas, uma suspensão no contrato de trabalho, enquanto não prestar serviços por dias, por horas ou por meses, ele não recebe salário. A sua remuneração pode ser por hora. E ele pode ficar aí paralisado durante um tempo. E em até 3 dias antes da realização de trabalho, ele é convocado para prestar os serviços. Então, vejamos, o trabalhador ele não sabe quanto vai receber efetivamente e não sabe também, melhor dizendo, o trabalhador não sabe quantas horas irá trabalhar, porque o empregador a cada 3 dias pode ficar lhe avisando se precisará de serviço e quantas horas precisará. Então ele não sabe quantas horas vai trabalhar, como ele recebe por hora, por consequência ele não sabe quanto vai ganhar, porque recebe por hora e não sabe quantas horas vai fazer. O salário dele, assim, é uma incógnita, o salário dele é uma surpresa. Por isso tenho batizado em palestras de o trabalho intermitente como salário Kinder Ovo, porque o Kinder Ovo vem sempre com a surpresa e geralmente ela não é nada agradável. Então, é uma figura também muito preocupante. Esse dispositivo específico, vamos examinar também os seus detalhes com bastante vagar.
Ainda sob múltiplas formas de contratação, tivemos uma ampliação das possibilidades de terceirização. O artigo 4º-A da Lei 6.019 agora prevê a possibilidade de terceirização em atividade fim. Vamos examinar depois se é constitucional ou não a terceirização em atividade fim ou se ela seria realmente plenamente válida. Mas o fato é que houve uma alteração na Lei 6.019 em março deste ano para supostamente permitir a terceirização em atividade fim. Houve já uma crítica, e um dissenso literário, no sentido de que em março não teria se permitido a terceirização em atividade fim, e agora com a reforma o legislador foi enfático, dizendo expressamente que é possível a atividade fim ser terceirizada. Bom, examinada essa prevalência do negociado sobre o legislado, com predominância de negociação coletiva em certos pontos sobre a lei, com predominância de negociação coletiva sobre a ordem jurídica em certos pontos, com criação de figuras que afastam a incidência do direito do trabalho, no caso do autônomo exclusivo, ou que temperam, que reduzem o alcance do direito do trabalho, no caso do empregado hipersuficiente, no caso do empregado contratado por meio de um trabalho intermitente, por meio de terceirização, já que nós não temos uma extensão completa de direitos na terceirização, como vamos examinar. Visto isso, esse panorama de prevalência do negociado e legislado e essas figuras que afastam o direito do trabalho ou que reduzem a sua eficácia, podemos ver que um grande reflexo e um grande objetivo da reforma foi mitigar o princípio protetor e o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. O princípio protetivo, que é a base estrutural do direito do trabalho, ele foi sensivelmente reduzido com esses dispositivos da reforma que vimos aqui num panorama geral inicial. Mas o princípio protetivo vai desaguar efeitos também lá no processo. E o processo é um dos eixos da reforma. Temos o eixo 3º e o eixo 4º, na forma que estruturei para lhes apresentar. Mas por que, antes mesmo disso, lhes digo que o princípio protetor, ele incide, ele opera efeitos no processo do trabalho? O princípio protetor, ele não tem uma incidência no processo do trabalho no que atine ao direito probatório, porque na dúvida de provas, em uma prova dividida, o julgador deve realizar a sua decisão com base nas regras de ônus da prova. Mas os princípios, eles têm uma tríplice função. Eles possuem uma função interpretativa de na interpretação das normas, eles possuem uma função integrativa, que é a função de colmatar lacunas, ou seja, na existência de uma lacuna, os princípios podem ser o modo de resolução do conflito. Há quem defenda, o que hoje é mais reconhecido, depois dos estudos de Alexis, a função normativa dos princípios, de que mesmo sem estar diante de lacuna, o princípio tem densidade jurídica e é conhecido como uma norma. Seriam normas princípios ao lado de normas regras, na concepção da teoria lá de Alexis. Mas essa função normativa não é a função clássica tradicional trazida na doutrina. A terceira função clássica trazida na doutrina é a função inspiradora, ou nas lições de Canotilho, função normogenética. O princípio, ele inspira a criação de determinadas normas. E o princípio protetor inspira a criação de normas processuais trabalhistas, porque o processo do trabalho foi concebido para servir de instrumento de aplicação do direito material. E para que ele seja instrumento de aplicação do direito material, ele tem que ter em mente aquele direito substantivo que é correspondente a esse direito adjetivo. O direito adjetivo, o direito processual, ele deve ter uma noção do direito material que visa ser implementado para que ele possa fazer certos temperamentos. Então, o princípio protetor, para que fique claro, ele possibilita, por exemplo, um tratamento diferenciado na ausência das partes. Tivemos alguma alteração,
Mas o que dizia a CLT? A ausência do reclamante gera o arquivamento e ele pode ajuizar novamente. A ausência do reclamado gera revelia e confissão fática. A execução pode ser promovida de ofício. Isso é um reflexo do princípio protetivo, porque no processo civil comum, nós não tínhamos a possibilidade de que a execução fosse promovida de ofício. Dependia de provocação do credor. Já no processo do trabalho, não. É um reflexo protetor. Pois bem, nós temos agora, com a reforma, uma certa restrição no acesso à justiça. Então, as normas processuais que foram inspiradas com base no princípio protetor foram, em muitos pontos, relativizadas. Nós temos a extinção, não consta aqui no quadro de vocês, mas já que contextualizei com a execução de ofício, nós tivemos a extinção da execução de ofício. Não é possível mais ao judiciário executar de ofício os direitos que ele mesmo declara. Ele deve aguardar a iniciativa do credor, salvo no caso de ius postulandi. Mas nós temos outras restrições de acesso à justiça. Nós temos o acordo extrajudicial com uma quitação geral, para evitar que haja uma judicialização da demanda. Nós temos o PDV com quitação geral, o que já era objeto de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas agora restou legalizado. Então, o PDV, quitação geral, é uma prejudicial de mérito, extingue-se o processo e não se pode adentrar no mérito propriamente dito, acolhe-se essa prejudicial de mérito. Temos uma restrição de alcance da justiça gratuita aos empregados. Por exemplo, no caso de arquivamento da reclamação trabalhista, aquele trabalhador apenas pode ajuizar novamente a ação se pagar as custas. A justiça gratuita não isenta as custas do arquivamento. Se a ação for arquivada pela ausência do reclamante, para que ele possa ingressar novamente, ele precisa pagar custas. Ora, se estamos concebendo de uma justiça gratuita regularmente concedida, não estou falando de abusos, mas da justiça gratuita regularmente concedida, nós temos uma previsão constitucional de que aquele que não dispõe de meios deve gozar da gratuidade judiciária. Mas, se a ação dele for arquivada por ausência, ele, mesmo sendo beneficiário, precisa pagar as custas para que possa ajuizar novamente. Ora, senhores, me parece que essa previsão colide frontalmente com o texto constitucional. A Constituição assegura que quem não disponha de meios é beneficiário da justiça gratuita e assim não efetua o pagamento de custas processuais. Aí o legislador agora coloca que, se for o caso de arquivamento, é necessário pagar as custas para entrar com a ação, e aí, se não pagar as custas, ele não teria acesso à justiça. Artigo 5º 35, que garante o acesso pleno à justiça, me parece uma disposição também extremamente preocupante e de duvidosa constitucionalidade. Além disso, percebam, na cidade de São Paulo, uma metrópole econômica da nossa República, em determinados locais, para se chegar até o Fórum da Barra Funda, um dos fóruns da capital paulista, pode-se levar aí cerca de 3 horas e meia em deslocamento de ônibus e metrô. Uma audiência trabalhista marcada às 8 da manhã, o trabalhador falta superlotação de metrô, e para que ele possa ajuizar novamente a ação, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ele precisa pagar custas? Parece-me, senhores, que causa muita repulsa e muita dificuldade de compreensão sobre a constitucionalidade dessa previsão. É verdade que ela traz uma exceção de que, se for comprovada a ausência, pode ser feita a dispensa de custas, mas ela fala em motivos legalmente previstos. Uma superlotação de metrô, isso não é um motivo legalmente previsto para a ausência do trabalhador. E aí, então, ele terá que pagar custas, mesmo sendo beneficiário. Desculpem a repetição, mas realmente me causa muita espécie esse dispositivo e essa restrição de acesso à justiça. Os abusos devem ser combatidos pelos abusos
e não como uma regra geral que limita uma promessa constitucional de garantia de acesso à justiça e assegura a gratuidade judiciária. Bom, um quarto eixo da reforma seria o combate às lides temerárias e à má-fé processual. E nesse particular, me parece que o legislador trouxe inovações aí positivas, né? Nós temos a previsão da litigância de má-fé expressamente no processo do trabalho, inclusive em relação às testemunhas, que para parte da doutrina é a rainha das provas do processo do trabalho, e as testemunhas, na minha visão, já poderiam ser penalizadas com litigância de má-fé, porque o CPC de 2015 trata de que todos aqueles que atuam no processo, seja como parte ou intervenientes, se sujeitam à responsabilidade por dano processual. Então a testemunha ela intervém no processo. Já apliquei litigância de má-fé a determinada testemunha em situações do cotidiano forense. Mas havia uma grande polêmica na jurisprudência. E agora temos uma previsão expressa de litigância de má-fé, com uma penalização financeira e inclusive as testemunhas. Isso traz um espírito de boa-fé processual e é realmente muito bem-vindo, porque não raro temos certos abusos e certas lides temerárias, com muitos dados que fogem à realidade, com muitos dados falsos que não correspondem à verdade dos fatos. Temos também os honorários advocatícios com uma sucumbência recíproca. Esse é um ponto também extremamente essencial. Havia uma discriminação da classe advocatícia que militava na Justiça do Trabalho. Não há razão para que nas outras esferas do judiciário haja condenação em honorários advocatícios e na Justiça do Trabalho se negue essa incidência de honorários advocatícios. Isso sempre me pareceu também extremamente pernicioso, discriminatório e injustificável. Não há razão. Pelo contrário, isso acabava provocando reflexos não só para os advogados, como para as partes também. O trabalhador, para pagar o seu advogado, precisava retirar muitas vezes de verbas rescisórias que lhe seriam devidas para custear o trabalho daquele profissional. É uma pena que esses honorários advocatícios tenham sido fixados ainda com uma certa discriminação à comunidade causídica que milita na Justiça do Trabalho. Vamos ver isso com calma. Mas, como temos a sucumbência recíproca, se o empregado pede 50 mil reais e recebe apenas 5, ele terá que pagar a sucumbência dos 45. Ele perdeu aqueles 45, digamos. Então, isso vai combater, de certo modo, lides temerárias. O que me parece preocupante é a necessidade de liquidação de todos os pedidos, mesmo em rito ordinário, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Isso parece-me realmente preocupante, porque nós temos uma relação de trabalho em que os dados da relação contratual estão em posse geralmente de quem? Do empregador. O empregador, para ficar claro e ilustrar aqui de maneira didática, ele possui os cartões de ponto e ele possui também os demonstrativos financeiros. O trabalhador até tem os contra-cheques de recibos de salário, mas não tem, salvo em ponto eletrônico, aquele controle de frequência. E mesmo no ponto eletrônico, a gente sabe que sai aquele papelzinho lá de ticket de cartão de crédito, né, que vai apagando com o tempo. Então, o empregador ele detém toda a documentação do contrato de trabalho. Horas extras, muitas vezes, concedemos prazo em réplica para que, após a juntada de olerites íntegros e controles de frequência pelo empregador, que o trabalhador aponte as diferenças de horas extras. Somente nesse momento é que se viabiliza, muitas vezes, o apontamento líquido do valor de horas extraordinárias. E vou agora exigir que haja uma liquidação prévia no rito ordinário sob pena de extinção sem resolução de mérito, me parece uma limitação também do acesso à justiça, mas será devidamente examinado. Bom, esses seriam os 4 eixos estruturais que trouxe aqui da reforma trabalhista, com uma incidência maior
com uma mitigação maior do princípio protetivo. Mas, como disse, nós temos normas que são mera atualização à realidade dos fatos, atualização de valores por multas trabalhistas, temos ali alterações cosméticas e temos essas alterações mais significativas que compõem esses 4 eixos estruturais. E, como um grão de sal, trago a vocês a revogação de um dispositivo da CLT que previa que as mulheres casadas não precisavam da assistência de seus maridos. O dispositivo foi revogado, né? Interpretações jocosas e maldosas, que já ouvi em tom de brincadeira, agora dizem: o dispositivo que fazia com que a mulher pudesse litigar sem a autorização do marido foi revogado. Então a mulher precisa de autorização do marido. Brincadeira à parte, pessoal, é óbvio que não. Esse dispositivo ele deveria realmente ser revogado, porque uma interpretação como essa, de que a mulher precisaria de autorização, viola frontalmente a Constituição, a isonomia, e não merece sequer maiores digressões. Mas trazendo aí o espírito jocoso só para quebrar um pouco esse eixo mais estruturante aqui que trouxemos. Bom, senhores, o que não foi objeto de mudança mesmo foi o salário, né? A cobrança, o rigor, a mitigação no eixo estruturante principiológico, no princípio da proteção, essa cobrança ela foi acentuada, mas o salário, ele continua ali com muitas dificuldades e agora com dificuldades ainda maiores. Para fechar esse primeiro bloco, queria lhes dizer que o que vivemos hoje nada mais é do que reviver o passado, parafraseando Cazuza nesse museu de grandes novidades, o futuro revisitando o passado. E como prova, lhes trago uma matéria do jornal O Globo, de abril de 62, em que o 13º salário foi considerado um desastre para o nosso país e para o aquecimento da economia. E parece, senhores, que nos nossos momentos econômicos mais significativos, nós estivemos com o 13º salário e com melhoria de condições de trabalho, sobretudo com o advento da Constituição Federal. Então esse discurso, com todo respeito, de que o direito do trabalho é responsável pela derrocada econômica do país, é um discurso falacioso e que não pode ser considerado. Aliás, as experiências nos países europeus nos mostram que a redução de direitos trabalhistas não geram mais empregos. E existem dados estatísticos nesse sentido. Então, precisamos fazer uma análise divorciada desse papel de vilão do direito do trabalho. Pelo contrário, o direito do trabalho, ele legitima um sistema capitalista, porque, como lhes disse, só por meio do trabalho, essas pessoas conseguem se inserir na sociedade capitalista e promover a circulação de riquezas, a geração de tributos, geração de renda, de novos postos de trabalho em uma visão cíclica. Então, esse discurso de que devemos reduzir o direito do trabalho para o progresso econômico é um discurso que deve ser deixado de lado e deve ser combatido. E devemos fazer também uma leitura desapaixonada, uma leitura à luz dos valores fundantes da nossa ordem jurídica, dos nossos princípios constitucionais. Enxergar os pontos positivos na reforma que existem e também identificar os pontos extremamente negativos e que precisamos interpretar à luz da Constituição. Também trazer as preocupações daqueles pontos que eventualmente podem ou não ser constitucionais, ou que mereçam um tratamento de uma interpretação conforme a Constituição para que tenham aplicabilidade. Uma leitura desapaixonada, uma leitura coerente e uma leitura democrática é o que propomos nesse curso. Vamos iniciar no próximo bloco a análise do primeiro artigo, que é o artigo 6º da Lei 13.467 de 2017, que trata sobre o direito intertemporal, ou seja, a aplicação da reforma trabalhista aos contratos de trabalho em curso e também aos processos em curso. Depois, seguiremos com a análise comparativa dos artigos, fazendo o exame da redação anterior com o exame da redação nova, destacando eventuais impactos na jurisprudência dos tribunais superiores e fazendo também uma leitura à luz da Constituição Federal.
Continuamos no bloco seguinte. Até logo!